sou a Mari, uma psicóloga apaixonada por livros, e hoje eu vim trazer as minhas leituras de outubro e falar um pouquinho sobre cada livro. É tradicional que no mês de outubro eu leia mais livros de terror, de horror, de mistério, então vou trazer um pouquinho do que eu andei lendo aí relacionado com o Halloween, mas também tiveram outros livros que foram bem legais nesse mês. Foi um mês de leituras muito boas, no geral, que eu gostei bastante das leituras, então vou trazer um pouquinho sobre cada livro. Já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, já deixa sua curtida e não esquece de comentar também, que ajuda muito no crescimento aqui do canal. Então vamos lá, né? Eu comecei o mês lendo Elementais, do Michael McDowell. Eu vou até colocar o link das resenhas dos livros que eu citar aqui. Os livros que tiverem resenha, vou deixar aqui na descrição o link para vocês irem lá e verem mais sobre. Esse daqui foi uma das minhas melhores leituras de terror, posso dizer assim, né? Foi um dos melhores livros de terror que eu já li. E é um livro diferente de tudo, assim, que a gente vê no terror, porque é um terror que se passa à luz do dia, né? Num calor, assim, muito marcante, aquele clima de praia, sabe? Uma casa de veraneio ali à beira-mar, um clima bem praiano, com muito calor e ao mesmo tempo consegue ser assustador. Então é um livro de terror que tem uma maestria muito grande, né? Que tem ali cenas bem marcantes, assim, aterrorizantes, e que traz um desenvolvimento de personagem maravilhoso. Eu acho que esse é o grande ponto de Elementais, porque a gente realmente quer saber o que vai acontecer com aqueles personagens, a gente cria ali um desenvolvimento mesmo, a gente cria uma ligação com os personagens, a gente cria afeição ali por eles, a gente adora acompanhar ali as aventuras da Índia e tentar saber ali como que vai ser esse desenvolvimento desse personagem, o que vai acontecer, se eles vão conseguir sair dessa casa mal assombrada a salvo. Então é bem interessante essa leitura e eu recomendo bastante esse livro. Se você se interessou, vai lá, assiste a resenha completa, que eu trago algumas informações sobre o autor, inclusive, né, o Michael McDowell, mas já me deu vontade de ler outras coisas dele. Ele, inclusive, foi roteirista de Os Fantasmas Se Divertem, O Estranho Mundo de Jack, então ele trabalhou em parceria com o Tim Burton. Então é bem interessante e recomendo aqui para vocês, deixo essa recomendação de terror de um livro maravilhoso, que eu gosto bastante assim de ler esses livros de terror, livros de mistério, e esse aqui com certeza merece a leitura. Outro livro que eu li também, que na verdade é um conto, né, pequenininho, que eu li aqui no e-book, que é O Fantasma de Canterville, do Oscar Wilde. Eu li nessa edição da Antofágica, né, em e-book, que tem apenas esse conto, O Fantasma de Canterville. Eu também fiz vídeo aqui no canal, né, falando sobre esse conto, que é um conto bem interessante, em que o autor faz uma sátira mesmo, né, ironiza aí essa história de fantasma. E aí a gente tem uma história de fantasma bem diferente, que é um fantasma que não consegue assustar mais ninguém e que, na verdade, ele até se assusta com outros fantasmas, se assusta, assim, até com os humanos ali daquela casa. Ele fica aterrorizado, ele fica com medo ali daquelas pessoas. Então, é um conto bem interessante. E o autor traz ali algumas críticas também, bem marcantes. Inclusive, tem ali um tom de... É uma história de fantasma, mas é uma história de fantasma divertida e bem-humorada, com muito humor. Então, ao invés de você se assustar, na verdade, você vai rir ali com o autor, com essa história, que é bem interessante e um livro bem rapidinho para se ler. Então, corre para ler, que dá para ler assim tranquilamente em um dia. Eu li ele em um dia, inclusive, e é uma história bem legal. Para quem não conectou, né, o autor Oscar Wilde é o mesmo autor do Retrato de Dorian Gray. Então, é bem interessante e para quem tem vontade de ler esse clássico, né, talvez seja legal começar a ir por um conto curto. Mas a escrita do Oscar, ele é uma escrita bem gostosa de se ler, bem tranquila, na minha visão. Então, não é um livro muito difícil de se ler, não, o Retrato de Dorian Gray. Bom, as outras leituras que eu fiz, o terceiro livro que eu li foi Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Eu vou deixar a capa aqui, né, no vídeo, porque eu tinha comprado esse livro, só que eu já tirei ele da minha estante.
Eu fiz resenha aqui no canal, vou deixar o link aí na descrição para vocês verem assim, a minha opinião completa sobre esse livro, mas eu não gostei da leitura. Eu achei um livro bem pobre em escrita, na trama completamente previsível. Então o que aconteceu foi que eu não gostei mesmo dessa leitura, eu logo já tirei da estante, que eu tenho isso, eu não gosto, eu tiro da minha estante, não deixo os livros por aqui, então acabei vendendo ele. Mas eu falo melhor, né, sobre o que me incomodou nesse livro na minha resenha que eu fiz aqui no canal. E aí lá vocês vão saber direitinho o que me incomodou. Mas basicamente eu acho que não é um livro pro meu momento atual. Eu acho que se eu fosse mais nova, assim, talvez com meus repertórios, né, talvez eu tivesse gostado mais. Mas atualmente não é o tipo de livro que me prende. Mesmo que eu tivesse lido, né, assim, eu já li antes O Jantar Secreto, do Rafael Montes, eu gostei bastante do livro, achei bem inovador, mas no caso desse Dias Perfeitos eu não gostei. Então, assim, não é uma questão com o autor em si, né, porque eu já gostei de livros dele, de outros livros dele, mas Dias Perfeitos não foi um livro para mim, definitivamente. Outro livro que eu li também, eu vou abrir aqui no Kindle. O quarto livro que eu li em outubro foi Despertar Criativo, da Fernanda Longoni e Amanda Longoni. Li em e-book. Esse livro, inclusive, ele está disponível no Kindle Unlimited, para quem tem aí, dá para ler ele. Ele é um livro bem rápido de se ler. E basicamente eu tava um pouquinho nessa vibe também de ler livros sobre criatividade, sobre escrita, lendo mais conteúdo sobre, né, sobre escrita terapêutica, sobre o processo criativo, que é uma área que eu tenho muito interesse, né, uma linha de pesquisa minha dentro da psicologia, inclusive. Então, eu li esse livro, né, Despertar Criativo, que é mais sobre tornar o seu dia a dia um pouco mais próximo da criatividade, sabe? Permitindo que você tenha mais criatividade no seu dia a dia e que você coloque em prática as suas ideias. Eu achei bem interessante esse livro, ele é bem rápido de se ler, bem fácil de se ler também. E ele traz algumas direções, assim, quando a gente fala de um caminho criativo, né? Eu até anotei muita coisa dele. Quando eu leio no Kindle, eu costumo escrever todas as frases, assim, tentar escrever tudo. E aí eu fui escrevendo um monte de coisa aqui dele. Que tem algumas referências, assim, sobre criatividade, algumas questões norteadoras, assim, na criação mesmo. Então, eu achei bem interessante, um livro bem legal e que me trouxe algumas vontades, assim, de escrever ao longo do livro. Eu tenho muito essa questão de escrever, né? Gosto bastante de escrever, mas eu sinto um pouquinho essa desconexão às vezes e me trouxe uma vontade de escrever, sabe? Então achei bem interessante, assim, ainda mais para quem tem interesse, né, em conhecer um pouquinho mais sobre a criatividade, colocar mais em prática, né, as suas ideias, conseguir escrever mais, pintar, fazer outras coisas, outras formas de arte também, né, que é sobre a criatividade em geral, inclusive sobre a criatividade na própria vida, nas nossas escolhas, no nosso jeito de ver o mundo, então é bem interessante. E o último livro que eu li em outubro foi o livro Névoa, do Miguel de Unamuno, que é o livro, né, do mês de outubro do Clube de Literatura Clássica. Ele chegou, eu já comecei a ler, já fui ler ele. Eu li esse livro em 4 dias. Foi uma leitura, assim, muito intensa para mim. Assim que ele chegou, eu já fui lendo ele. Aqui os brindes que vieram. Eu gravei, inclusive, um unboxing dele. E vou postar também uma resenha em breve. Eu mostro tudo em detalhes, né? Como que veio no box. E, assim, é outra questão também que eu anotei tanto desse livro. Olha só. Essa página aqui completa. Mais essa página, mais aqui. Eu ainda não acabei de escrever sobre ele.
Eu senti muitas coisas lendo esse livro, assim, logo no início, sabe? Quando você gosta tanto da escrita, quando você começa a admirar cada frase. É uma literatura realmente incrível, assim. Quando você tem contato, assim, com uma literatura muito boa, que a escrita é incrível, maravilhosa, sem defeitos. E aí você vai vendo uma trama que vai, embora tenha ali uma simplicidade de trama, né, de assim, um homem que se apaixona, a gente tem essa questão, mas não é sobre isso, sabe? É sobre a existência, é sobre as questões que angustiam a gente, é sobre um homem ali buscando uma razão de existência, sabe? Um sentido. E aí ele encontra nesse amor altamente idealizado, né? Ele se apaixona pelo que ele imagina daquela mulher. Tanto que aqui é bem interessante que ele tem uma passagem aqui que ele fala que ele nem viu ela direito, que ele nem viu o rosto dela direito, então ele vai imaginar o rosto dela, né? Ele só viu ela passar e imagina o rosto dela, imagina quem ela seja, idealiza completamente esse amor. E é uma história que faz a gente pensar muita coisa sobre a nossa existência, sobre o amor em si também, sobre as nossas idealizações do amor, sobre o existir em si, né? Aqui tem uma brincadeira muito grande em Névoa com a questão da criação e do criador, né? Aqui é um livro que o autor aparece em determinado momento aqui na história, né? O Miguel de Unamuno, ele aparece conversando com seu próprio personagem. Então, assim, é totalmente inovador, né? Uma história muito incrível que não, se não fosse o Clube de Literatura Clássica, provavelmente eu não teria tido contato com essa história. Eu gostei muito. E eu tô até pensando, assim, às vezes, ler os livros que eu recebo do clube no próprio mês. Aqui, eu saí anotando no livro. Eu não sei se dá pra ver, que eu escrevo bem clarinho. Mas eu fui marcando um tanto de coisa logo no primeiro capítulo. Eu até postei lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, já me segue. Vou deixar aqui na descrição o link também. Que logo finalizando o segundo capítulo, eu anotei tanta coisa aqui. Eu saí conversando com o livro realmente. Eu conversei muito com esse livro, pensei em muitas coisas. E eu queria marcar tudo. E tem umas frases tão lindas também. Então não perde a resenha desse livro, que eu vou gravar hoje, vai sair aí em breve. Então acompanha aí o canal, se inscreve, né, para não perder esse vídeo, que eu vou falar muito mais sobre esse livro, sobre Névoa, sobre a minha experiência de leitura, mas também sobre o quanto ele marca a literatura, né, qual que é o feito desse livro aqui, de Névoa, de Miguel de Unamuno, porque ele tem ele é muito marcante na literatura, né, um clássico espanhol, e que traz muitas inovações. Então a gente vai conversar sobre isso, sobre a profundidade imensa desse livro, em um vídeo exclusivamente para ele. Então se inscreve aí para não perder nada, deixa sua curtida e me conta aí nos comentários quais que foram as suas leituras de outubro, quais foram as suas melhores leituras, qual livro, né, que você leu aí em outubro que você recomenda pra gente. E é isso, tchau, até o próximo vídeo.